A 25 de julho de 2025, o Ministro da Educação, Ciência e Inovação foi ouvido em sede de comissão sobre o número de alunos sem aulas. Questionado sobre a alteração da disciplina de cidadania por vários partidos da esquerda, respondeu assim: O Sr. Ministro disse há bem pouco tempo que não há professores com formação adequada para a disciplina de cidadania. Ora, o Sr. Ministro sabe muito bem onde ir buscar o conhecimento para essa formação. Ele está na academia, onde há muitos anos muito conhecimento científico acumulado sobre a matéria. A sua decisão é uma decisão política e foi expurgar a disciplina de conteúdos fundamentais à formação integrada dos jovens e das crianças. Resolveu as ditas amarras ideológicas com o apagão obscurantista e fez cedências ao Chega. O Sr. Ministro não, o seu Governo, o qual o Sr. Ministro obviamente integra. Há, como sabe, zero referências na Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania à educação sexual. Remete depois para umas parcas referências na área da saúde. Ora, a sexualidade, e o Sr. Ministro também sabe, não se esgota na reprodução. Não é a mesma coisa. O Sr. Ministro, como cientista, sabe que esta é uma área estruturante. Ou é ou não é. E se é, deve ser tratada como tal. Estaremos perante um recurso histórico de 40 anos, um incumprimento da Lei 60 de 2009, um incumprimento de compromissos internacionais, e não é com desconhecimento e com obscurantismo que se combate a violência no namoro, o tráfico, as infecções sexualmente transmissíveis, a prevenção da gravidez precoce e que se esclarecem os alunos sobre consentimento. Portanto, o apelo que eu lhe deixo, Sr. Ministro, acho que já está a recuar, é que recue mesmo e que integre esta área da educação sexual como uma área obrigatória estruturante da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. Ficámos todos, não é? Acho que o país acabou por ficar surpreendido com a forma como foi debatida a Estratégia Nacional para a Educação para a Cidadania, que entrou em consulta pública na segunda-feira. E eu penso que, por aquilo que se disse, sem terem aparentemente lido os documentos ou lido mal, fosse de um lado, fosse do outro do espectro do posicionamento em relação a esta disciplina. E o que, do meu ponto de vista, essas intervenções revelam, em todo o espectro, é que, de facto, atribui-se à disciplina da cidadania e desenvolvimento uma importância em determinadas matérias, nomeadamente na área da sexualidade, da educação sexual ou das questões de género, que parece que a educação em Portugal, nessas áreas, se reduz àquela disciplina. Sendo que, pela importância que lhe atribuem a essas áreas, nessa disciplina, eu fico surpreendido, e com tudo, eu vou usar uma palavra que não costumo usar muito, mas com todas as barbaridades que foram ditas sobre aquilo que é a posição do Governo em relação a isto, eu fico surpreendido, sobretudo, porque se acham que a disciplina é assim tão importante para que haja educação para a sexualidade nas escolas, que ela deve ter esse papel, eu já vou falar sobre isso, como é que permitiram que ela funcionasse tão mal durante tantos anos e nunca tenham feito nada para regular o funcionamento desta disciplina, incluindo na formação dos professores e na definição clara do que são as aprendizagens essenciais. Que foi isso que nós fizemos. E fizemos isso com base naquilo que é, vejam, para este Governo esta disciplina é muito importante. Foi uma discussão que tivemos, obviamente, mas concluímos que é, de facto, uma disciplina muito importante na formação dos alunos, nas sociedades em que hoje vivemos, mas é, sobretudo, nas dimensões de cidadania. Agora, colocar esta disciplina, que é uma disciplina que não tem grupo disciplinar, que não tem estruturação, que não tinha um documento oficial publicado, que só tinha guias, aquilo que a Sra. Deputada Rita Matias esteve a dizer, está a falar dos guiões que existem atualmente e que connosco vão deixar de existir. Não, está, sim, não é. Já podemos falar depois em mais detalhe sobre isso. E como é que, colocando tanta ênfase nesta disciplina para o ensino da educação sexual, ainda por cima ignorando a Lei 60 de 2009, que claramente ignoraram e em que esta discussão não tem qualquer interferência sobre o papel dessa legislação e de como é que ela está a ser implementada, ou seja, é misturar tudo, o que me faz pensar que a preocupação que têm com estas matérias da educação sexual, das duas uma, ou de facto não sabem aquilo que se faz nas escolas nesta matéria,
porque pensam que a publicação em consulta pública deste documento põe em causa a Lei 60 de 2009, onde há muitos anos, ou o resultado da qual há muitos anos, as escolas têm estratégias, seja em disciplinas, seja em projetos especiais, na educação para a sexualidade. E eu gostava que me dissessem em que é que o documento que está em consulta pública pôs em causa essa legislação. E isso só pode ser má-fé, e este é o problema desta disciplina, é um dos problemas que esta disciplina tinha, que nós esperamos resolver de uma vez por todas, em que ela é fundamental para a formação dos cidadãos, no respeito pela diferença. Eu volto a dizer isto, é uma das dimensões mais importantes do nosso sistema educativo é educar para o respeito pela diferença, em todas as suas dimensões. Porquê? Porque a cidadania é a participação cívica ativa numa sociedade democrática. E isso não existe sem o respeito pelo outro. O clamor que surgiu é, de facto, a mim surpreende mesmo, é que se a educação para a sexualidade dependesse da disciplina de cidadania, a educação para a sexualidade em Portugal era um desastre. Era um desastre. E aquilo que eu acho surpreendente é como é que, valorizando tanto como nós também valorizamos a educação para a sexualidade, andaram confortáveis com o desastre que foi a disciplina para a cidadania e desenvolvimento nos últimos anos. Esta disciplina é uma disciplina que existe na generalidade dos países. É uma dimensão que os países reconhecem como fundamental para a formação na área da cidadania, da participação cívica, precisamente de nos dar a conhecer como é que funciona o sistema político, da democracia. É isso, isto é a base. Nós vamos entrar numa avaliação internacional, aliás, já entramos como piloto este ano, vamos entrar em 27, porque reconhecemos a importância dessas competências e nos outros países a educação sexual não está lá sequer. E acham que nesses outros países europeus não há educação para a sexualidade? Eu digo-vos uma coisa, eu fui completamente apanhado de surpresa na terça-feira pela forma como foi feito o debate em torno desta disciplina, porque é, primeiro, desconhecer o que se faz nas escolas no âmbito da educação sexual, é desconhecer totalmente, e como eu acho que em muitos casos não há desconhecimento, é simplesmente má-fé, é simplesmente para ter ruído, pronto, nós vivemos numa sociedade que de facto gera muito ruído, e depois retirar de facto à disciplina o papel que ela deve ter essencial na formação dos cidadãos. Em resumo, temos um Estado papá protetor, anafado e ineficiente, que acha que sabe o que é bom para todos e quer fazer tudo, mas faz muito pouco bem feito. Obrigada.